Bom, de imediato, então, já vou passar a palavra para a nossa palestra de encerramento, que é a palestra do professor Arthur Maria Ferreira Neto. O professor Arthur é doutor em Direito Tributário pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, possui especialização em Direito Tributário pela IBET, graduação em Direito pela URGS, realizou estágio doutoral em Filosofia, estágio doutoral em Direito também, na Alemanha, nos dois casos, foi professor substituto junto à Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é professor permanente do mestrado em Direito da graduação da Universidade Católica de Brasília. E o professor Arthur foi meu professor da graduação e é talvez o principal responsável por eu me dedicar ao direito tributário hoje, né, pelas excelentes aulas que recebi dele na graduação, tanto pela qualidade quanto pela didática. Então, agradeço demais a presença do professor Arthur. Infelizmente, ele não pôde comparecer presencialmente em razão de um cancelamento de voo, estava retornando de um congresso na África do Sul de Direito Tributário, mas está conosco virtualmente. Obrigado, professor Arthur, seja bem-vindo. De novos princípios. Esses novos princípios, acredito eu, todos aqui bem sabem, eles são os princípios da simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação e defesa do meio ambiente. É importante, então, entendermos que essa nova listagem de princípios, ela vem a trazer elementos novos para o nosso sistema tributário nacional, sem que tivesse havido, dentro dos debates no Congresso Nacional, uma profunda reflexão não só acerca do seu conteúdo, mas também acerca do seu propósito, da sua intenção, ao introduzir essa nova leva de princípios dentro do nosso ordenamento tributário. Tanto é que acho, pessoalmente, um pouco precipitado e acelerado já buscarmos agora uma definição específica do sentido próprio do conteúdo desses princípios. Vemos até alguns colegas, alguns tributaristas, avocando para si a própria paternidade de um ou de outro desses princípios pelo só fato de terem convencido algum parlamentar a fazer uma emenda, um aditivo na emenda 132 que introduzisse um ou outro desses princípios. Entendo que o conteúdo desses princípios nós certamente só vamos conseguir consensualizar depois de longa discussão, juntamente a toda a comunidade jurídica, em que nós vamos ter que ter reflexões doutrinárias, avanços jurisprudenciais, diante de casos concretos, para que a gente possa efetivamente formar uma certa consensualização e que pode demorar 20 anos ou mais. Então, é interessante imaginar que talvez estejamos aqui, né, no 20º evento desse estilo, dessa natureza, e ainda vamos estar definindo e discutindo o conteúdo próprio, o conteúdo normativo desses princípios. De qualquer modo, entendo eu que é absolutamente fundamental, e esse evento agora reflete isso, aproveitarmos um momento em que há uma profunda mudança no texto da nossa Constituição, para fazermos aqui não só uma reflexão do que está por vir, do que vai vir, diante dessa nova principiologia, mas também fazer uma certa reflexão crítica acerca do que ficou no passado, acerca da forma como nós compreendíamos o direito tributário a partir da Constituição, que gradualmente vai ser deixada para trás. Então, é um momento interessante para que venhamos aqui a fazer reflexões não só sobre o futuro, mas também sobre o passado. Entendo eu que esses novos princípios vão nos permitir fazer essa reflexão. E por isso, eu vou começar aqui trazendo para reflexão, para deliberação dos colegas que estão me assistindo, a análise desses novos princípios a partir de dois conceitos que são teóricos, né, que têm uma certa função teórica, mas que, entendo eu, colocam bem o debate que necessita ser realizado diante da introdução desses novos princípios. E esses dois conceitos se estabelecem em termos epistemológicos, ou seja, em termos de como conhecemos o direito, perguntas de dois níveis distintos, que são perguntas que eu chamaria, alguns chamam de questões de justificação do direito e questões de explicação do direito. Então, antes da gente entender efetivamente o que esses novos princípios
fazem e farão no nosso novo sistema tributário nacional. É importante compreendermos como é justificado o novo direito tributário constitucional e, posteriormente, como ele vai ser explicado diante da sua aplicação e na sua utilização diante de resolução de conflitos. Pois bem, quando a gente fala aqui, e obviamente essas expressões não são invenção minha, né? São expressões com muita frequência utilizadas por teóricos do direito. Quando nós falamos da justificação do direito, nós estamos falando em um plano de primeira ordem. E é um plano em que aquele que está refletindo sobre o direito, ele está tentando responder as perguntas por quê e para quê. No tributário, portanto, o plano da justificação é tentar responder por que pagamos tributos, ou por que vamos pagar estes tributos, ou para que vamos pagar esses tributos. Ele é uma reflexão, o plano da justificação de primeira ordem, que nós vamos estabelecer determinadas matrizes. Eu uso sempre a analogia de lentes, né? Como se eu fosse pegar aqui o meu óculos, imaginar, olha, este óculos estabelece a moldura de justificação pela qual eu compreendo o direito tributário. E, portanto, no plano da justificação, nós precisamos reconhecer cada um de nós tem, querendo ou não, uma determinada matriz de compreensão da justificação do porquê pagamos tributos. E eu aqui, fazendo uma reflexão um pouquinho mais simplificada, eu poderia dizer que no plano da justificação nós temos 3 principais matrizes. E talvez os colegas consigam identificar alguns autores, alguns professores que se enquadrariam numa ou noutra destas 3 matrizes. Então, no plano da justificação, nós vemos aqueles que vislumbram uma prioridade da vontade ou do poder. Tributar, portanto, é um ato de vontade da autoridade. Quando a gente paga tributo, a gente está pagando simplesmente porque alguém com poder ou autoridade assim desejou. O direito tributário brasileiro tinha esse viés, com grande probabilidade ali no período da ditadura militar, num período ainda embrionário do nosso Código Tributário Nacional, em que se compreendia o tributo como vontade do Estado de arrecadar para financiar aquilo que é de interesse público. Isso, obviamente, é uma matriz que teria difícil compatibilidade com a Constituição de 88, mas a gente não pode negar que ela é, querendo ou não, uma matriz que, de uma forma difusa, ainda está presente na visão de alguns e está presente, inclusive, na visão daqueles que não veem problema, por exemplo, em sonegar tributos, né? Aqueles que veem a sonegação como uma defesa contra o Estado opressor que está só usando o poder. Certamente essas pessoas adotam essa matriz, né? O tributo é poder, eu sou contra o poder, então eu estou legitimado a sonegar. Vejo que essa matriz certamente não teria nenhuma base na Constituição de 88. A segunda matriz é aquela que vê a prioridade do indivíduo. O indivíduo vem em primeiro lugar. Numa disputa acerca do que o direito deve fazer, o indivíduo e, por consequência, os seus direitos têm prioridade. Portanto, dentro dessa matriz, o direito tributário é limitar poder. O Estado precisa ser limitado, porque se o Estado não for limitar, ele vai abusar e adentrar na esfera de proteção do indivíduo. Eu precisaria aqui, e pode ser, obviamente, disputada essa afirmação, mas eu precisaria afirmar que o texto da Constituição de 88, no seu intuito inicial, na vontade constitucional inicial, certamente teve, na parte tributária, não todo o escopo da Constituição de 88, um viés limitador de poder. Então, a Constituição de 88, no seu texto original, portanto, não estou falando do período pós-emenda 132, tinha uma prioridade nessa matriz. O indivíduo precisa ser protegido, portanto, nós vamos listar direitos fundamentais do contribuinte e limitações ao poder de tributar. Não é à toa que limitações ao poder de tributar está inscrito no nosso texto constitucional. E, em terceiro lugar, só para a gente encerrar esse tópico, nós vemos aqueles autores que, mais recentemente, é um movimento que começa
ali no início dos anos 2000, quase 2010, nós vemos aqueles que, adotando a matriz da prioridade da sociedade, passam a entender que o direito tributário não é prioritariamente limitação ao poder e proteção de direitos individuais, mas é a busca de efetivação de deveres que são capazes de criar uma sociedade mais solidária e mais igualitária. E, portanto, essa matriz está muito bem presente nas opiniões de autor que eu vou mencionar daqui a pouco, como Marco Aurélio Greco, Sérgio André Rocha, dão uma releitura no texto constitucional, né? Porque é uma postura que vem após a Constituição, após o texto original da Constituição de 88, já no percurso da aplicação da Constituição de 88. Portanto, vejam que nós temos aqui 3 modos distintos de responder por que pagamos tributos. Na segunda ordem, portanto, no plano da explicação, nos cabe responder perguntas como de que modo será aplicado tal princípio, quando deverá incidir tal regra, qual é o procedimento para a criação, majoração de determinado tributo, qual é o instrumento necessário para divulgação de informações sigilosas do contribuinte e assim por diante. Portanto, no plano da explicação, nós estamos pretendendo dar razões pelas quais as regras e os princípios ganharão funcionamento dentro do sistema. E, portanto, aqui há, obviamente, um universo de divergências acerca de como, por exemplo, deve ser aplicada a regra da anterioridade, como deve ser observada o princípio da legalidade tributária, em que medida devemos compreender a capacidade contributiva e assim por diante. O importante, no entanto, ao separar essas duas instâncias, é que o plano da explicação sempre vai estar dependente do plano da justificação, mesmo que a gente não se dê conta disso. Portanto, eu só consigo bem entender todas as discussões do plano de segunda ordem, da explicação acerca do correto funcionamento do ordenamento tributário, se eu tiver mínima clareza acerca dos planos da justificação do direito tributário. E aí, nesse ponto, que eu sei que é um pouco teórico, especulativo, mas entendo fundamental, para que a gente possa bem entender o que vai acontecer com os novos princípios, eu preciso aqui encerrar esse ponto fazendo uma observação. Mesmo sendo verdadeira a existência dessas 3 matrizes de justificação que eu aqui mencionei, elas não podem ou não poderiam ser compreendidas como algo que fica simplesmente à preferência do intérprete, ao gosto do freguês, como se fosse um mero ato de escolha do intérprete, de modo a pensar, olha, neste caso, eu vou seguir a prioridade do indivíduo. Já nesse caso, eu vou seguir uma tendência mais solidarista. Não. Tendo eu a pensar que o texto da Constituição de 88 já deixa marcas essas textuais, que devem ser consideradas na reconstrução dessa matriz de justificação. Porque todo constituinte, ele faz determinadas escolhas, que são escolhas políticas fundamentais. E essas escolhas políticas fundamentais, elas, por assim dizer, determinam a moldura, a matriz, as lentes de contato que a gente usa quando interpreta o sistema tributário nacional. Pois bem, desenhado esse panorama bastante teórico, agora sim, entendo eu que é possível fazermos algumas reflexões sobre o efetivo papel, não só agora, mas para o futuro, dos novos princípios introduzidos no parágrafo 3º do 145 da nossa Constituição. E para isso, então, eu vou começar com um primeiro questionamento, e é, obviamente, uma provocação, no sentido de perguntar se a emenda 132 foi, de fato, apenas uma reforma da tributação do consumo, como é muito dito, e talvez até outro painel de hoje ou de ontem tenha trabalhado essa ideia, né? Que a reforma tributária, a emenda 132, realizou uma reforma da tributação do consumo. Em minha compreensão, respeitando opiniões divergentes,
Entendo eu que não, certamente não. Se formos ler aqui todo o enorme texto produzido pela emenda 132, fica bem claro que não estamos apenas falando de mudanças pontuais no plano da explicação das regras de tributação do consumo, mesmo que a emenda 132 também tenha feito isso. No entanto, entendo eu que a emenda 132, ela teve um papel de mudança arquitetônica no sistema tributário nacional. Não só pelos princípios que nós vamos comentar, mas por uma intenção bem clara e manifesta de promover uma ruptura paradigmática. Dados todos os defeitos, problemas, vícios do sistema tributário anterior, houve enorme disputa política com vencedores e perdedores para que se realizasse uma profunda alteração no nosso sistema tributário nacional. Portanto, partindo dessa compreensão que pode ser bem particular e pessoal minha, eu aqui rejeitaria a visão de que a emenda 132 promoveu apenas uma reforma da tributação do consumo, de modo a voltar aos meus dois modelos de explicação aqui de teoria do conhecimento, fosse só necessário termos aqui mais material explicativo para que entendêssemos o correto funcionamento desse IVA dual com IBS e CBS. Não. Se formos bem compreender o texto, e não é pouco texto, né? Na minha formatação foram 70 páginas de texto da emenda 132, páginas essas que dispõem sobre conteúdo que vai muito além de uma simples alteração nas regras de tributação do consumo. E diante disso, se a minha pressuposição aqui está correta, e temos uma certa ruptura paradigmática no nosso texto constitucional, caberia aqui entender o que vai acontecer após a emenda 132. E, diante disso, eu vou fazer menção aqui aos colegas que possam ter interesse numa reflexão talvez um pouquinho mais abstrata e teórica sobre a reforma tributária. Eu vou fazer menção aqui a 3 textos que, entendo eu, vão ilustrar essa parte que agora eu vou tentar reproduzir para aqueles que estão me ouvindo agora. Primeiro, eu vou fazer menção a 2 artigos que foram publicados na Revista Direito Tributário Atual, número 56, que é o artigo do professor Humberto Ávila, de um lado, e o artigo dos professores Marco Aurélio Greco e Sérgio André Rocha, de outro, na mesma edição da revista. E os 2 artigos pretendem apresentar uma visão inicial daquilo que foi produzido de mudança estrutural por força da emenda 132. Então, é interessante, se vocês conseguirem ler os 2 artigos lado a lado, na medida em que a compreensão, não desses 2, mas desses 3 autores, Humberto Ávila de um lado, Greco e Rocha de outro, porque as visões são radicalmente distintas, acerca do que deve ser feito para compreender, interpretar e, posteriormente, explicar as alterações trazidas pela emenda 132. Mostra, portanto, na minha leitura, essa necessidade de compreendermos as discussões que enfrentaremos daqui para frente, primeiro pelo plano da justificação, para só depois podermos nos dedicar a explicar como será o funcionamento dessas novas regras e princípios. E para ser aqui bem objetivo, por quê? O terceiro artigo que eu aqui vou mencionar, que eu acho que é interessante e casa bem com esses 2 que eu já mencionei, artigo publicado no Conjuro, um artiguinho rápido, simples, de 7 páginas do também aqui professor Sérgio André Rocha, um grande amigo, em que ele estabelece 3 diferentes leituras acerca da transição que vai ser produzida pela emenda 132. E aqui eu posso dizer, com certo orgulho, né,
que desse debate entre dois, Humberto, Sérgio André e Marco Greco, eu sou citado no artigo como sendo a terceira versão. Então, eu aqui tenho a grata alegria de ser a terceira proposta de como enfrentarmos a matriz interpretativa do novo Sistema Tributário Nacional. Então, há uma visão interessante do professor Humberto Ávila, há uma visão interessante do professor Sérgio André Rocha, e tem essa outra versão que venho em alguns eventos já apresentando. Começando, então, pela visão do professor Humberto Ávila, o que é importante para compreendermos os novos princípios tributários. Aquele que for ler esse artigo vai ver que o professor Humberto reconhece que a emenda 132, obviamente, provocou expressivas mudanças no sistema tributário nacional. Tanto é verdade que isso fica claro pelas novas regras de competência compartilhada, IVA dual, né, e outros institutos que estão sendo trazidos pela emenda 132. No entanto, e esse é o que marca a primeira posição desse debate, que ainda está em fase embrionária, mas é um debate que acredito eu vai ser bem importante no futuro. O professor Humberto defende que o novo precisa ser interpretado a partir do sistema tributário anterior, aquele que foi cunhado, que foi debatido, que foi consolidado de 88 até dezembro de 2023. Portanto, defende o professor Humberto, uma forma, na minha visão, bem clara, que todas as regras novas que vierem a surgir, inclusive aquelas constitucionais, elas só vão poder ser bem interpretadas se mantivermos uma relação de coerência e consistência com todos os princípios anteriores já em vigor e, portanto, criando uma espécie de subordinação das novas regras constitucionais com aquelas que já existiam. Tanto é que ali fica claro que as novas leis complementares que vierem a ser editadas para regulamentar a emenda 132, elas devem obedecer ao CTN. Elas não são regras de exceção ao CTN, não. Tudo que vier a ser produzido pelas novas leis complementares que estão em tramitação no Congresso, elas vão passar pelo filtro de validação do CTN. De modo que elas podem ser consideradas inconstitucionais, essas regras de leis complementares novas, sim compatíveis com o CTN. E, da mesma forma, as próprias regras constitucionais novas. De modo que a gente vai poder identificar, segundo a visão do professor Humberto Ávila, situações de interpretação conforme a Constituição, mas regras constitucionais novas interpretadas com base no sentido já estabelecido de regras e princípios constitucionais anteriores. De modo que, isso não é dito pelo professor Humberto, obviamente, mas aqui eu poderia especular, quase como se houvesse uma relação de hierarquia entre aqueles princípios tradicionais do direito tributário e os novos princípios que estão surgindo agora, de modo a criar essa relação de subordinação que mencionei. Essa, portanto, a primeira versão dessa tríade que é sugerida pelo Sérgio André no seu artigo recente da semana passada. Segundo lugar, o que então é a segunda posição, essa defendida pelo professor Sérgio André, que também tem aqui pontos para nossa reflexão. O professor Sérgio André parte de um outro pressuposto completamente diferente. E, segundo ele, a própria Constituição de 88 já possuía todos esses elementos que agora estão sendo trazidos pela emenda 132, no que diz respeito à sua principiologia e axiologia, mas que antes estava de modo implícito na Constituição. E agora passa a ser tornado expresso. E, portanto, pode-se dizer, na visão do professor Sérgio André, que a emenda 132 exerceu um papel quase redundante, para não se falar em algo cosmético, né? Fosse só ali pintar cores novas na Constituição de algo que sempre existiu. E, portanto, diante desse cenário, o novo conteúdo principiológico trazido agora pela emenda 132, ou simplesmente repete algo que já estava
em curso de evolução desde outubro de 88, mesmo que tenhamos muitas décadas, de 88 até hoje, para que esse conteúdo se revelasse espontaneamente pelos tribunais, mas a emenda 132, portanto, nada inovou em termos de conteúdo. Mas diz mais. O professor Sérgio André chega a dizer que agora a textualização, ou seja, tornar expresso esses novos princípios, tem até um risco da coisa ficar ainda pior, ou mais arriscada. Porque antes, quando toda essa principiologia era implícita e ficava na dependência da descoberta pelo intérprete, nós tínhamos uma certa maleabilidade e adaptabilidade do nosso sistema tributário, o que, segundo o professor Sérgio André, hoje se perdeu. E, portanto, ao termos a previsão literal, textual de princípios, entende o professor Sérgio André que essa teleologia e axiologia ficou mais congelada, o que pode, lá no futuro, dificultar ainda a interpretação. Portanto, na visão dele, a nova principiologia acaba trazendo um fechamento indesejado ao nosso sistema tributário nacional. Percebam, são duas visões absolutamente distintas. Mas, em um certo sentido, elas se encontram nos extremos, eu diria. Porque, de um lado, se está dizendo, olha, mudou, mas mesmo assim a mudança vai ser interpretada a partir do que veio antes da mudança. E o outro lado está dizendo, olha, nem mudou, sempre foi assim, agora só se textualizou, e se textualizou talvez ou por uma redundância ou para um fechamento textual do sistema, o que não é bom. Melhor era o sistema mais gelatinoso, mais maleável, que ficava tudo a cargo do intérprete. Ou quase tudo a cargo do intérprete. Portanto, em relação a essas duas visões, eu aqui me apresento como uma terceira linha, e entendo eu que talvez seja a melhor, obviamente, entendo eu, a melhor forma de compreendermos a nova matriz constitucional introduzida pela emenda 132. E, portanto, a minha compreensão é precisamente essa de uma ruptura paradigmática que eu havia aqui anunciado. E, portanto, como qualquer ruptura paradigmática, quando a gente rompe um paradigma, é porque nós temos um fenômeno que eu, até parafraseando o cientista, o teórico famoso Thomas Kuhn, nós temos um fenômeno quase religioso. É um fenômeno, portanto, que tem elementos que precisamos fazer uma reflexão quase espiritual, com mudança completa de raciocínio. Portanto, uma ruptura paradigmática nunca é algo simples dentro de uma ciência, de uma teoria. E, portanto, no nosso caso, a emenda 132, se a minha intuição está correta, ela produz essa ruptura paradigmática, nós temos um fenômeno, portanto, quase bíblico, né? Quase antes de Cristo e depois de Cristo, em que nós temos um antes da emenda 132 e um depois da emenda 132. E isso, portanto, vai criar um dever, um ônus para o operador do direito tributário, que será tremendo. Que vai ter que pensar um sistema antes de dezembro de 23 e um sistema que vai ser implementado após dezembro de 23. Mas como que seria possível chegar a essa conclusão, né? Só para não ficar algo no vazio, só afirmar e sem demonstrar. Essa ruptura paradigmática que causa essa cisão no tempo que eu aqui mencionei, e pode ser aqui fundamental para a boa compreensão desses novos princípios, vai exigir que nós façamos aqui uma reflexão séria e sincera sobre o que havia no sistema tributário nacional antes da emenda 132, para depois compreender o cenário que está por vir. E, portanto, o que poderíamos dizer, e que, em grande medida, é senso comum, ou deveria ser visto como senso comum, sobre o período pré-emenda 132, ao que falamos sempre em aula, que os professores que estão assistindo também, em algum momento, devem ter aprendido e depois ensinado nesses termos, mas sabemos que o direito tributário brasileiro,
representado pelo nosso sistema tributário nacional, sempre foi compreendido como, portanto, uma estrutura rígida, que tem um certo elemento de fechamento dos seus termos e que sempre bebeu de uma fonte formalista, do formalismo jurídico. Isso pode ser ilustrado no nosso texto constitucional de que modo? Vários modos, mas aqui vamos mencionar só dois, no que diz respeito à sua estrutura. Primeiro, todos sabemos que a nossa Constituição, diferentemente de outras constituições, ela fez constar no seu sistema tributário nacional uma lista discriminativa e exaustiva de bases econômicas. Portanto, sabemos que a Constituição de 88, na sua estrutura original, ela sempre estabeleceu listas de palavras e essas palavras indicavam determinada manifestação de riqueza. Essa lista, portanto, era exaustiva, o que significa dizer, se não está compatível com o que está nessa lista, não pode tributar. Ah, mas tem muita riqueza que não está nessa lista. O pressuposto desse período pré-emenda 132 é que a tributação, ela poderia sim deixar passar por entre os dedos riqueza sem tributação. Até porque, se tem uma lista discriminativa e exaustiva, é porque tem coisas que não estão na lista. Para reforçar isso, o segundo ponto é a existência de uma competência residual, a qual todos sabem pertence à União. Significa dizer que, além de uma lista fechada, a própria estrutura do texto original da Constituição de 88 ainda prevê uma competência para tributar outras coisas, observados determinados requisitos. A soma desses dois elementos dá a estrutura rígida, fechada e formalista que eu antes mencionei. A analogia, e aqui eu vou me dar o espaço para usar essa analogia que eu gosto de usar em aula, já que temos aqui ainda uns 15 minutos, que é a analogia da lista de compras do supermercado que a minha esposa faz toda semana, quando ela vai me pedir para fazer as compras, né? Porque eu que faço as compras do supermercado aqui em casa. E, portanto, a minha esposa, ela faz uma lista de compras. E ela, nessa lista de compras, vai dizer, ó, Arthur, tu tem que comprar frutas, tem que comprar verduras, tem que comprar pão, queijo. Uma lista, portanto, discriminativa de determinados itens que deverão ser comprados. No entanto, ela ainda me dá uma cláusula residual de poder de compra. E ela ainda diz, e também pode comprar itens que estejam na promoção. Percebam, temos uma lista fechada, discriminativa e exaustiva com cláusula residual. E ali, essa lista, o só fato dela me dar uma lista, já significa dizer que ela não confia em mim. Já significa dizer que ela não quer que eu compre qualquer coisa. Já significa dizer que tem coisas que ela não quer que eu compre. Já significa dizer que, quando ela me dá a margem de tributação ou de compra, ela já está estabelecendo a condição, o requisito para que eu exercite essa cláusula residual. E, portanto, dentro dessa estrutura fechada, é evidente que eu tenho limites ao meu poder de compra. E, portanto, dentro dessa matriz teórica, veja, uma matriz que é pensada em limitações ao poder, não interessa propriamente o que eu quero, a minha vontade é irrelevante, e nem interessa, por assim dizer, o que vai ser melhor para a manutenção da casa. Se não está na promoção, não está na lista, eu não posso comprar. Portanto, percebam que dentro dessa matriz, não me caberia invocar, por exemplo, que os conceitos são mutáveis e que, a depender do contexto, ele deve ser adaptado a uma nova realidade que está em constante mudança. Isso é contraditório com a própria noção de lista de compras com cláusula residual. Motivo pelo qual nunca me caberia chegar depois em casa e dizer, olha, eu comprei picanha, não estava em promoção, mas eu comprei picanha para o meu churrasco. E dizer, mas como que tu comprou? Bom, eu refleti melhor sobre os conceitos e hoje eu vejo que a picanha pode se enquadrar no significado de frutas. Os tempos mudaram e, a depender da forma como eu compreenda,
talvez a proteína animal possa se enquadrar no conceito de frutas. Percebam esse modelo de mutação semântica, certamente não tem espaço. Não há essa possibilidade. Não há possibilidade de adaptação, de adaptabilidade de conceitos à realidade. E ainda dentro desse período pré-emenda 132, tem outro elemento que reforça o que eu aqui estou dizendo, desse período pré-emenda 132, que é exatamente o que diz respeito à natureza dos princípios tributários que estavam inscritos na Constituição, e que ainda estão, obviamente, mas que eram o elemento tradicional do período pré-emenda 132. E, portanto, quais princípios nós estamos aqui pensando? É só a gente lembrar da listinha de princípios que a gente sempre usa no nosso dia a dia, ou para quem dá aula, certamente vai fazer essa lista, né? Também há uma lista, mesmo que não tenha o mesmo tipo estrutural de lista do parágrafo 3º de 145. E esses princípios, a gente pode aqui citar, são o princípio da legalidade tributária, da anterioridade tributária, da retroatividade tributária, do não confisco, da isonomia tributária. E outros, obviamente. O que esses que eu aqui citei têm em comum, se nós formos analisar no seu tipo de enunciado? Bom, vejamos. Legalidade, não pode tributo sem lei. Anterioridade, não pode cobrar antes do exercício seguinte ou 90 dias. E retroatividade, não pode cobrar em relação ao fato gerador passado, não pode cobrar tributo de modo confiscatório, não pode tributar de modo discriminatório. O que todos esses têm em comum? São todos enunciados negativos. Eles estão negando, estão restringindo possibilidades do Estado agir. Perceba que eles são todos, portanto, enunciados negativos. E enunciados negativos são mais fáceis de se definir, de se compreender a sua extensão. Quando se diz um não, é mais fácil compreender a ação devida. Não matar, né? A gente sabe que tem várias formas de matar, mas se não pode matar, eu tenho já o conteúdo mínimo mais claro diante de mim. E o mais interessante dentro dessa listagem de princípios negativos e restritivos é que, pelo menos no seu sentido mais próprio, tradicional, eles são, por assim dizer, univalentes. Eles dizem respeito a uma parte, a outra parte só recebe os efeitos do seu cumprimento. Porque a legalidade é o Estado tem que ter lei, o Estado não pode cobrar tributo retroativo, o Estado não pode cobrar antes de 90 dias, o Estado não pode cobrar de modo confiscatório. Perceba que é um mandamento direcionado a uma pessoa, ele é univalente. Pois bem, dado esse escopo do período pré-emenda 132, vamos falar agora do período pós-emenda 132. Que é claro, ainda estamos aqui tateando as nuvens, mas algo já pode ser dito sobre essa nova estrutura e principalmente sobre essa ruptura paradigmática. Em primeiro lugar, não há dúvida de que a nossa Constituição passa a ter uma estrutura mais aberta. Ela passa a ter uma estrutura mais aberta por várias razões, além do seu volume absurdo de texto constitucional. 70 páginas de texto constitucional, dizer que é um catálogo fechado e restritivo parece, no mínimo, curioso ou contraintuitivo. Temos um sistema tributário que talvez seja aquele mais vasto, mais largo em previsões constitucionais. Pequeno parênteses, o doutor Matheus mencionou há pouco, eu acabei de vir de um congresso na África do Sul, e que lá falei sobre tributação ambiental e fiz uma exposição muito parecida com essa, falando da nossa Constituição a partir da emenda 132. Quando mencionei que a emenda tinha 70 páginas e a lei que uma das leis complementares que vai o regulamentar tem mais de 300 páginas, o público do auditório caiu em risada, pensou que eu estava contando uma piada, que a Constituição, só em relação a uma parte, poderia ter um texto adicional de 70 páginas. Não é algo normal. Então, percebam que nós temos hoje um sistema tributário que tem uma abertura que antes não tinha. E isso fica bem reforçado, para fazer o paralelo com o que antes disse, com o fato de não termos mais, querendo ou não, mesmo que o texto do professor Humberto vá na contramão do que eu vou dizer agora,
Mas, querendo ou não, né, temos um texto com competências que não são apenas compartilhadas entre dois entes, mas que tem bases econômicas amplíssimas, as quais possamos dizer, inclusive, são toda abarcante. A base econômica, que é bens e serviço, ela quase que fecha todos os conteúdos possíveis de operações econômicas, inclusive até não onerosas. Portanto, se o modelo que antes eu disse era da mão aberta, na qual se poderia esperar que passasse riqueza sem tributação, mesmo que isso, inclusive no período anterior, sempre causou estranhamento para alguns fiscais e também alguns membros da magistratura, se dizendo, olha, onde já se viu não se tributar essa riqueza? No modelo anterior, isso deveria ser compreendido como algo não problemático, porque fazia parte do sistema. No entanto, após a emenda 132, nessa minha leitura preliminar, que, claro, ainda pode ser objeto de revisões e correções, parece que temos agora uma intenção constitucional de fazer um modelo de completo fechamento. Tanto é verdade que há o dispositivo que prevê o que não for serviço é bem, o que não é bem é serviço. O verdadeiro Ouroboros, aquela cobra que come o próprio rabo em termos de competência tributária. A intenção, obviamente, é nenhuma riqueza vai ficar sem tributação. Podemos não gostar desse modelo, mas é diferente não gostar do modelo do que dizer este não é o modelo. E, por fim, estabelecer essa comparação que estamos aqui traçando, qual é o teor dos novos princípios? Eu acabei de mencionar que os princípios tributários tradicionais, eles tinham conteúdo negativo, restritivo e univalente. Pois bem, o que nós vemos nos princípios que antes mencionei, né? O princípio da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da proteção ao meio ambiente. Perceba, todos esses são afirmativos, são positivos, não negativos. Seja simplificador, seja transparente, seja cooperativo, busque a justiça, proteja o meio ambiente. São todas afirmações. E, portanto, um enunciado negativo é mais fácil de definir o conteúdo. Não pode tributo sem lei. Não que seja incontroverso isso, mas é mais fácil de definir. Tal como o enunciado que proíbe o homicídio é mais fácil de definir o conteúdo do que um enunciado que diga desenvolva suas virtudes. É um enunciado certamente verdadeiro e positivo. Mas saber definir o conteúdo desse enunciado positivo é infinitamente mais complexo, mais difícil. E, além disso, se os tradicionais eram univalentes, a União não pode fazer isso. Os novos princípios que têm esse conteúdo afirmativo, não todos, mas pelo menos alguns deles são bivalentes, vale para os dois lados. Como, por exemplo, a transparência vale tanto para o contribuinte quanto para o Estado, e a cooperação é óbvio que vale para os dois lados vão ter que cooperar. Portanto, são princípios que estão calcados numa ideia de reciprocidade fisco e contribuinte. Portanto, com base nessas comparações que eu aqui estou estabelecendo, entendo eu que nós temos uma nova arquitetura no nosso sistema tributário nacional. E essa nova arquitetura não vai permitir nem que venhamos a subordinar o novo em relação ao antigo, e também, obviamente, não se pode dizer que nada mudou, que tudo é o mesmo, que simplesmente agora foi revelado que já foi revelada a superfície que já estava no subsolo. De nenhuma forma, de nenhuma forma. Nós temos efetivamente um novo sistema tributário que vai exigir um novo software, ou seja, uma reformatação no nosso modo de pensar o direito tributário. Não sei ainda o que isso vai demandar, mas eu intuo que isso vai ser necessário. De outro lado, se isto é verdade, se estou dizendo que tem um pré e um pós-emenda 132, o que é absolutamente necessário é agora reconhecermos que todos aqueles conflitos pré-emenda 132 não podem e jamais poderiam ter sido interpretado com a mesma flexibilidade, maleabilidade e abertura
que agora está sendo trazida pela emenda 132. Isso, inclusive, nos deveria levar a refletir, como disse antes, ao nosso passado. Há, inclusive, casos já julgados, partindo de pressupostos flexíveis, maleáveis do sistema tributário nacional, que antes não estavam presentes. E o fato de reconhecermos que hoje estão presentes pode nos levar a entender, portanto, que mudou, mas nada mudou, né? Na medida em que o sistema tributário nacional de hoje é apenas aquele que já existia antes, o que é, no mínimo, contraintuitivo e nega valor a toda a discussão política travada no Congresso Nacional com grande batalha. Diante disso tudo, estou vendo que o meu tempo aqui já se aproxima ao final, eu encerro aqui dizendo que nós demoramos 36 anos para chegar até esse momento atual. Então, é uma reforma tributária que foi muito batalhada, muito disputada, inclusive fora do parlamento, e fizemos isso para produzir todas essas mudanças, essa ruptura paradigmática que eu aqui trouxe, sem que tivéssemos resolvido todos os problemas do passado. E, portanto, nós temos agora um novo e enorme desafio de enfrentar um conjunto de novos problemas, os quais já dá para antecipar que serão mais complexos, sem que toda a problemática do passado tivesse sido ela também resolvida. Então, eu aqui encerraria, talvez, propondo que refletíssemos não só em relação ao que está por vir, mas também aproveitássemos esse momento, diante dessa clareza de dois paradigmas constitucionais, para tentar ainda resolver os problemas do passado, na medida em que, aqui falando para magistrados, né, vocês mais do que ninguém sabem que os problemas que hoje estão surgindo, os fatos geradores de hoje, e que, portanto, ainda estão sendo regulados pela matriz constitucional desse período pré-emenda 132, esses fatos vão ser levados ao judiciário em 3, 4, 5 anos e ainda ficarão no judiciário por mais 10, 15 anos. Portanto, tudo que se está dizendo aqui em relação ao período pré-emenda 132 não é algo do passado, mas ainda é algo do nosso futuro. E, portanto, eu diria que antes de querermos correr para esse futuro, o ideal seria que aqui conseguíssemos bem amarrar os nossos sapatos para que a gente não venha tropeçar mais na frente. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e agradeço o gentil convite que me foi feito. Agradecer ao colega Hugo Frazão, que também é coordenador da escola, a Gabriela, que também está aqui, que foi essencial para a realização do evento. E, em nome de dois palestrantes que aqui se encontram, agradecer a todos os palestrantes, né? A professora Thalita, que também foi uma parceira na realização do evento, inclusive substituindo de última hora um dos palestrantes, e o professor Paulo Mendes também, que nos brindou hoje com uma excelente exposição. De resto, agradeço a todos os estudantes também que estiveram aqui conosco, os advogados, e desejo aí uma boa tarde e um bom descanso. Até logo.